Queridos e amados professores, professoras, alunos, amantes da Escola Bíblica Dominical, sempre é uma grata satisfação podermos juntos aprender. Seja onde você estiver, do Iapoque ao Chuí, receba com alegria a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais uma grande aula, aula magna da editora Betel, onde juntos aqui passamos um breve resumo do que os professores tratarão, em especial seguindo o cronograma que a editora Betel tem proposto quanto aos estudos da Palavra de Deus de forma sistemática. E nós estamos estudando nesse segundo trimestre do ano de 2025 um tema que é mordomia cristã, a gratidão, a fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Nosso querido comentarista deste trimestre é o pastor Amarildo Martins da Silva. Além de reunir muitas atribuições, ele também é um dos vice-presidentes, o quarto vice-presidente da Convenção das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira e também presidente da Convenção no estado do Tocantins e no estado do Maranhão. Queridos irmãos, nós hoje vamos tratar a lição de número 7. Nós estaremos estudando sobre a liberalidade, que é uma atitude de gratidão e reconhecimento. Para darmos início, está comigo aqui a Bíblia do Culto. Você pode adquirir por nossas plataformas ou também, se preferir, no telefone que está aqui abaixo na tela, segunda a sexta, melhor para você comunicar com as pessoas da editora Betel. Também comigo, livro de apoio que dá subsídio a todo o conteúdo desta lição. Olha que interessante. Nós temos o tamanho pequeno e o tamanho em larga escala. Nós recebemos aqui algumas pessoas dizendo que não tem na igreja essa revista. Você pode solicitar ao pastor que é responsável por adquirir, bem como o superintendente, e avisar que gostaria de uma revista de tamanho e escala maior, ou seja, de diagramação escalonada em um tamanho que melhor é confortável aos seus olhos e também para manusear. Vamos então ao texto áureo de nossa lição. Está escrito assim: conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso de número 9. Na verdade aplicada, leremos que contribuir com amor, alegria e generosidade expressa qualidades do caráter cristão e gratidão a Deus. Os textos que usaremos de referência está baseado em 2 Coríntios, capítulo de número 9. Você pode fazer, então, menção de todo o texto, mas expressamente do capítulo 6 ao 10 contém aqui algumas referências importantes. Queridos irmãos, nós estaremos orando neste instante e o motivo da oração de hoje é para que o Senhor nos ajude a termos um coração mais liberal à obra de Deus. Isso colabora demais para a importância sempre, não só do andamento da obra de Deus, mas também de um espírito humilde, quebrantado e pronto a ouvir com sensibilidade o que Deus tem para falar e colaborar com a nossa contribuição ou com nossa gratidão e reconhecimento. Vamos então orar e eu convido o pastor Marcos Santana para iniciar esta oração. A paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, nossos irmãos, oremos. Bendito e maravilhoso Deus, nosso Pai Celestial, te bendizemos, te glorificamos por mais este momento que o Senhor nos concede. Que o teu Espírito Santo nos conduza, nos inspire, nos dirija. Ajuda-nos para que não sejamos apenas anunciadores, ensinadores, ouvintes, mas também praticantes da tua palavra. Que o teu amor continue sendo derramado em nossos corações, para a edificação da igreja e a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.
A editora Betel não produz ou disponibiliza as revistas em formato digital. Nós disponibilizamos todo o material de Escola Bíblica Dominical exclusivamente em formato impresso, a fim de que todo o conteúdo que preparamos com muito carinho para você seja melhor aproveitado. Queridos irmãos, uma das marcas mais notáveis da Igreja, em especial no século I, era a generosidade. Entre elas, os irmãos, eles não apenas compartilhavam os recursos materiais, mas também demonstravam a fé, a abundância no conhecimento da palavra e a disposição sincera, o desejo que tinham de um coração genuíno para ajudar os outros. Vamos aprender nesta lição essas qualidades que revelam traços importantes e fundamentais de um caráter verdadeiramente cristão. Além dessa prática, também vamos analisar uma expressão que é visível, que é o reconhecimento da gratidão a Deus e o quanto ela reflete na valorização do que temos diante dele e do que recebemos da parte dele. Vamos então tratar neste exato momento o tópico 1, em que nos revela ofertando com alegria. Pastor Marcos Santana, amigo. Meus irmãos, antes da contribuição, quero enviar uma saudação à liderança da juventude do estado do Rio de Janeiro. Estivemos juntos no encontro de líderes lá na Assembleia de Deus de Campo Lindo, presidida pelo pastor Davi Cabral. Agradeço ao pastor Gesonias a honra, a confiança. E ali eu encontrei com vários líderes de jovens que também estão comprometidos com a EBD. Fiquei feliz em ouvir vários testemunhos e atestar isso. Deus continue vos abençoando. Chegamos à lição de número 7 e vamos falar hoje sobre a liberalidade. Nós veremos nesta lição que uma das características da igreja primitiva era a liberalidade, a generosidade. Atos capítulo 2, versículo 45, nós vemos ali, logo após as primeiras conversões, que o povo de Deus estava atento quanto às necessidades uns dos outros. Nós vamos ver em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7. É proveitoso nós vermos as expressões que nós encontramos neste versículo em outras versões da Bíblia. Por exemplo, a Revista Corrigida diz, como em tudo abundais. A NVI diz, assim como vocês se destacam. A Nova Tradução da Linguagem de hoje, vocês mostram que são ricos. Então, abundais, se destacam e são ricos. Em quê? Na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor pela liderança. Então, o apóstolo Paulo, ele a seguir encoraja, ele motiva aqueles crentes para que sejam também abundantes nesta graça, a graça da contribuição. Destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Transbordeis também na graça de dar, na graça de contribuir. O tópico 1, ofertando com alegria. Ao refletirmos sobre a graça da liberalidade, nós vemos que é um tema presente tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então é possível nós afirmarmos que a liberalidade é uma das características do povo de Deus, porque faz parte das orientações e do direcionamento de Deus sobre o viver do povo que tem aliança com Deus. Nós vemos isso em Deuteronômio capítulo 15, versículos 10 e 11. Notemos nesse mesmo capítulo de Deuteronômio, no versículo 7, que diz assim, não endureçam o coração, nem fechem a mão.
É importante lembrar que isso também é requerido da igreja. Tiago, capítulo 2, versículos 15 e 16 e Gálatas, capítulo 2, versículo 10. 1.1. A alegria de contribuir. Eu destaco aqui 2 aspectos. Nós podemos extrair do texto deste subtópico. E o outro aspecto é do texto de auxílio ao professor. Primeiro é generosidade como resultado da ação do Espírito Santo. Nós atestamos isso em Romanos, capítulo 12, versículo 8. E um outro aspecto a destacar é que Deus, ele é generoso. Interessante, né? Faz parte do caráter de Deus a prática da generosidade. Mateus, capítulo 5, do versículo 43 ao 48. Então nós vemos aí a base, o fundamento da alegria em contribuir. E é interessante que Romanos, capítulo 14, versículo 17 diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça, alegria do Espírito Santo. Então, irmãos, a restauração dessa responsabilidade social da igreja é mais um resultado de um avivamento espiritual. A liberalidade na contribuição, ela é característica de um viver de acordo com o caráter de Cristo. Então, nós não podemos negligenciar o amor ao próximo também. Além do amor a Deus, o amor ao próximo. Que o Espírito Santo nos conceda sempre de desfrutarmos da alegria da contribuição. 1.2. Contribuindo de coração. Neste subtópico, nós podemos destacar a questão do coração e enfatizar. É o coração após a experiência do novo nascimento. É interessante aqui nós mencionarmos alguns termos que nós encontramos para entendermos a expressão liberalidade na língua grega. Sinceridade, veracidade, simplicidade. O advérbio desse termo é encontrado em Tiago, capítulo 1, versículo 5, onde Deus é o doador, gracioso e liberal. A ideia aqui dessa expressão é livremente ou com a mente não dividida. Ou seja, a intenção única é dar-nos. Quanto ao termo sinceridade, é como se essa expressão estivesse caracterizando uma ação de liberalidade sem dissimulação ou sem egoísmo. Tanto sinceridade como simplicidade estão presentes em Romanos capítulo 12, versículo 8 e 2 Coríntios 11, 3. É da sinceridade da mente que provém a liberalidade, como resultado da ação do Espírito e da palavra de Deus na vida de um servo, de uma serva de Deus. Que assim seja. Notemos também em 2 Coríntios 8, 2, que quando o coração ele está envolvido, irmãos, faz uma tremenda diferença. Porque no texto nós vemos que o povo de Deus estava passando por uma severa tribulação, mas a grande alegria e a extrema pobreza, como diz o texto, transbordaram em rica generosidade. Glória a Deus pela ação da graça de Deus na vida do seu povo. 1.3. As ofertas voluntárias. O texto deste subtópico, ele propõe nós considerarmos a generosidade ao ofertar como expressão da graça
ou seja, não é por mérito, dependência, a bênção do Senhor, ela é insubstituível, e também mordomia, ou seja, tudo pertence a Deus. É o que nós encontramos no texto. Segundo aos Coríntios 8:2, já citado no subtópico anterior, nós vemos que a liberalidade, ela é resultado da graça de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 22, nós precisamos, com a indispensável ajuda do Espírito Santo, vencermos essa inclinação da natureza pecaminosa ao individualismo e egoísmo. Afinal, já vimos isso, que Romanos 12:8 diz: o que reparte deve ser com simplicidade, ou seja, não estar com a mente dividida, de todo o coração. E isto, irmãos, é um resultado prático do que Paulo escreve em Romanos 12:1 e 2, ou seja, uma mente transformada, um novo viver, envolve relacionamento interpessoal. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós sofremos os ataques do maligno para causar-nos endurecimento ou cegueira espiritual. Nós vemos isso em 2 Coríntios 11:3, procurando afetar, influenciar negativamente o aspecto da voluntariedade. 2 Coríntios 9:13, nós vemos ali que não é o evangelho da prosperidade. Paulo diz que a atitude voluntária generosa não foca proveito para si próprio. O único motivo é poder dar generosamente aos necessitados, para que Deus seja glorificado. E é isso que o inimigo quer impedir com os seus ataques. Mas maior é Deus para nos guardar e nos dar vitória. Amém. Querido pastor Marcos Santana, muito obrigado por vossa contribuição, e o senhor nos ensinou que a Igreja de Cristo tem o privilégio de contribuir para o avanço do reino de Deus. Vamos ao tópico de número 2, onde juntos aprenderemos sobre a Igreja exemplar. Pastor William Barros, por favor, tenha liberdade também de manifestar aqui a sua participação. Pai do Senhor, pastor Marcos Santana, pastor Paulo Ricardo, e a todos vocês, meus irmãos, estão conosco aqui para mais essa aula Betel. Em nosso tópico 1, nós vimos aqui o coração do ofertante. Nós vimos que tipo de postura deve ter o ofertante. Quando nós entramos no nosso tópico 2, falando sobre a igreja exemplar, a gente precisa entender o seguinte: tem um texto, ou melhor, uma expressão idiomática na Bíblia que é muito interessante. A Bíblia vai falar sobre o olho bom e o olho mau. Eu vou mencionar aqui pelo menos 2 textos para você que vai ajudar muito a entender isso. Provérbios 22, verso 9, a Bíblia diz: o que tem bons olhos será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. E Mateus 6, versículos 22 ao 24, a Bíblia vai dizer: os olhos são a candeia do corpo, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Essa é uma expressão idiomática da Bíblia. Você sabe que expressões idiomáticas, elas são comuns em qualquer língua, em qualquer idioma. Na Bíblia também encontramos expressões idiomáticas. E essa expressão aqui, acaba que muitas vezes pessoas interpretam errado, como se olho bom, olho mau tivesse a ver com a forma que a pessoa olha para o outro, no sentido, aquele homem passou ali, eu vou me vingar dele. Ou então, uma pessoa do sexo oposto, com pensamentos impuros. E não é isso. A questão do olho bom e do olho mau tem essencialmente a ver com a nossa aula de hoje. O olho bom é aquele que olha para o próximo com generosidade, com bondade. E à luz da Bíblia, aquele que tem o olho mau é aquele que olha para o próximo com avareza, com inveja, com cobiça. E olha que isso é tão profundamente espiritual que Jesus vai dizer que esse que tem o olho mau, todo o seu corpo está em trevas. Enquanto que quem tem um olho bom, seu corpo está em luz. Olha que coisa tremenda.
Partindo desse ponto, a gente começa a entender melhor que tipo de coração deve ter o ofertante. Um olho bom ou olho mau deve dominar nossos sentimentos, nosso homem interior, no momento que ofertamos. Tendo isso em vista, nosso tópico 2 vai falar justamente sobre isso. Vai mostrar para nós que a igreja da Macedônia era uma igreja generosa. Essa igreja é interessante que, embora fosse uma igreja de pessoas pobres, em sua maioria, que passavam por situações muito difíceis, como nós já vimos aqui no texto, inclusive em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2, é uma igreja liberal. E aqui a gente acaba aprendendo uma lição muito importante, que nós não damos porque nós temos. Nós temos porque nós damos. Não é a condição o primeiro passo para a liberalidade ou para a generosidade. É o coração. Uma pessoa com coração mesquinho, uma pessoa com olho mau, ela verá em várias situações motivos para não exercer a sua generosidade, não exercer liberalidade, não ajudar o próximo. Enquanto que muitas vezes, quem assiste essa aula sabe disso, pessoas generosas muitas vezes fazem aquilo que elas não podiam fazer. Por que fizeram? Por que ajudou se não tinha condição? Porque o seu coração, o seu olho era bom, o seu coração era generoso. Havia bondade divina, princípios bíblicos que norteiam sua fé e que automaticamente determinam seus sentimentos, nesse ponto, nesse quesito, são a base para a sua liberalidade. Então, esse é o ponto. O que essa aula de hoje vai mostrar para a gente, que a questão é muito mais profunda do que simplesmente alguém fazer. Lembram daquela viúva no templo com 2 pequenas moedinhas, o que seria equivalente na nossa moeda a 2 centavos? 2 leptons, conforme a moeda da época? Jesus disse, essa deu tudo, ela deu mais. Então, é justamente do coração que a Bíblia diz que procedem as saídas da vida que deve nascer justamente a nossa liberalidade. Uma liberalidade apenas de aparência, sem um coração generoso por trás, são apenas práticas formais. E eu pergunto a você, não é justamente pela raiz disso, pelo princípio disso, que Deus rejeitou a oferta de Caim? Porque a Bíblia diz, primeiro, que Deus rejeitou Caim e depois a sua oferta. O coração de Caim é o ponto inicial que Deus determina para rejeitar a oferta que ele havia trazido. Louvado seja Deus. O nosso tópico 2.1, nessa sequência, vai mostrar para a gente que era uma igreja rica em amor. Eu torno a frisar aqui, pobres, aparentemente, humanamente falando, sem muita condição, mas uma igreja generosa. Quem fez a diferença são irmãos que muitas vezes não tinham a condição. Na sequência, o nosso tópico 2.2 vai mostrar um outro aspecto tremendo. Os gentios socorreram os judeus. O que vai acontecer? O evangelho vai quebrar essa barreira de judeus e gentios. Você sabe que os judeus não se sentavam na mesma mesa para comer junto com os gentios. Mas agora, com a igreja, essas barreiras de costumes, essa barreira socio-religiosa, vão caindo por terra. Os gentios vão enxergar agora os judeus convertidos, os gentios convertidos vão enxergar os judeus convertidos não como um grupo A e o grupo B. São todos membros do mesmo corpo. São todos membros do corpo de Cristo. E aqui vale uma lição importante. Um momento difícil foi a oportunidade para que dentro da igreja judeus mostrassem que essa barreira não existia mais. E eles começam uns a apoiar os outros. Momentos difíceis suscitam as grandes amizades. Inclusive, psicologicamente, está provado que pessoas que se aproximam e que se unem e que fazem parte juntas de momentos muito difíceis da vida tendem a estarem mais unidas. Momentos complicados e difíceis costumam unir pessoas. Da mesma forma que podem separar, momentos difíceis
também podem aproximar e unir para sempre pessoas. Quem sabe Deus não permitiu uma situação difícil na sua vida, porque é o tempo de Deus suscitar os melhores e maiores relacionamentos da sua história. O nosso tópico 3 vai mostrar nessa sequência uma outra coisa importante. Ele vai mostrar que esse é um exemplo a ser seguido. E aqui, meus irmãos, a lição é autoevidente. No momento que a igreja da Macedônia aplica os princípios de Jesus e socorre seus irmãos judeus que passavam por situação difícil, no momento que eles exercem a liberalidade com um coração generoso, com um olho bom, no momento que eles fazem isso, eles deixam de ser apenas pessoas para tornarem-se uma referência. Eles passam a ser uma referência. Olha quanto tempo tem isso. 2000 anos. Olha o poder de uma oferta. 2000 anos que isso aconteceu. Valores e princípios praticados de forma nobre e generosa passa a ser um exemplo e uma referência para todas as gerações da igreja. Que tipo de referência? A referência do tipo de cristianismo que Deus espera ver em cada um de nós. Um cristianismo que se mostra tanto com palavras como com atitudes. Um cristianismo que não aceita desculpas para não socorrer seu irmão que precisa. Irmãos, não feche os seus olhos. Você pode encontrar ótimas desculpas para deixar de fazer alguma coisa. Você pode encontrar várias situações que, humanamente falando, justificam você não se envolver. Mas em seu coração, se a chama arde, se o amor existe, se a nossa koinonia é verdadeira, é impossível você ficar de braços cruzados. Não se consegue deter quem ama. Não se consegue parar e impedir a ajuda, o socorro de quem tem um amor. Eu pergunto, não foi justamente o amor que começou tudo? Porque a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Essa história de salvação começou com o amor e em seguida alguém dando alguma coisa. Eu espero que você possa, eu e você possamos continuar essa história. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pastor William Barros, muito obrigado, amigo, por vossa colaboração. E o senhor nos ensinou que, apesar das tribulações e da pobreza, os macedônios eram um povo alegre e muito generoso. Muito obrigado, pastor, que Deus abençoe sempre a vossa colaboração. Hoje vamos tratar, no tópico em que eu abordarei com vocês, acerca da generosidade cristã. E a verdade é que a generosidade cristã é um fruto do novo nascimento. No contexto cristão, não é apenas um ato social, mas isso se torna uma expressão espiritual. Jesus, ele nos advertiu: acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do bem que possui. Mas a verdadeira vida cristã, ela é marcada e baseada pelo desprendimento, pelo cuidado com o próximo, pela disposição em repartir o que tem, mesmo quando pouco parece que estar nas nossas mãos ou que possuímos. Enquanto o mundo acaba enaltecendo o acúmulo, o Evangelho nos chama a partilharmos. E o cristão não é dono. Ele é apenas mordomo. E isso muda tudo quando nós entendemos que os bens que nós possuímos, o tempo, o talento, são todos confiados por Deus, para que sejam utilizados em favor dos outros, mas principalmente em favor daqueles que são necessitados. No 3.1, nós aprendemos que abundantes em generosidade é uma necessidade. A graça de ofertar com alegria e não por imposição, de acordo com o que nós vemos em 2 Coríntios capítulo 8, nós vemos ali Paulo descrevendo o comportamento dos cristãos ali da Macedônia. Em uma região marcada pela perseguição, extrema pobreza, ainda assim aqueles que imploravam
os macedônios eles imploravam para que os apóstolos pudessem ter o privilégio de participarem da oferta destinada aos santos que estavam em Jerusalém. Eles não deram o que sobrava, mas apesar do que faltava, eles contribuíam. Isso se torna um exemplo muito lindo a uma igreja que é significado para todos nós. Imagine comigo aqui, uma igreja pequena, em uma comunidade carente, onde irmãos mal têm para si e ainda assim unem-se para ajudar a família que perdeu tudo em uma enchente, como acontece tipicamente nas grandes capitais e nos grandes centros. Cada um doa o que pode, um vai lá, doa o arroz, outro uma roupa, um dia de trabalho. Aos olhos humanos, parecem pouco, mas aos olhos de Deus isso se torna algo lindo. Esses cristãos, então, entendem que ofertar não era mais um peso, mas uma honra. Não queriam aplausos nem elogios, mas ofertavam como se devolvessem a Deus um pouco, muito, do que eles já tinham recebido. 3.2, nós vemos também abundantes em solidariedade. Solidariedade, quando a fé se torna visível, a generosidade da Macedônia também revela o valor da solidariedade cristã nesse aspecto. Eles não deixam que suas necessidades pudessem cegá-los para as necessidades dos outros, mas eles agiram como Jesus, que sendo rico, se fez pobre por amor de todos nós. Solidariedade não está em dar aquilo que está sobrando, mas está em confiar em Deus, que Ele suprirá o que é necessário. A fé, portanto, forma ações que são concretas. Quer um exemplo bíblico nisso? A viúva de Sarepta, que mesmo diante da fome, das circunstâncias, só havia um punhado de farinha e um pouco de azeite. O profeta Elias, então, como resultado, disse e proclamou: a farinha não faltou, o azeite não acabou. Deus cuida de quem cuida dos outros. O 3.3 nos adverte acerca da responsabilidade dos cristãos. A responsabilidade de toda a igreja, Paulo deixou claro em suas cartas que a ajuda aos necessitados não era uma tarefa apenas dos mais ricos, dos líderes, dos obreiros, mas um dever de toda a igreja. Ele diz: cada um contribua segundo a sua prosperidade. Cada um deveria separar parte regularmente para contribuir. Isso vai mostrar que a generosidade é uma cultura que se aprende e se pratica e se transmite. Em nossas igrejas é muito comum que muitas pessoas acabem passando, ou algumas delas, necessidades de forma desapercebida. Irmãos que precisam de uma consulta médica, de uma cesta básica, de uma palavra, de um consolo. Por isso que a igreja, como corpo que sustenta-se mutuamente, tem que ter esse ar de sensibilidade. O que acontece quando todos assumem esse papel de agente da graça? A generosidade, então, não apenas em doar dinheiro, mas em oferecer tempo, atenção, oração, recursos e acolhimento. Isso torna mais evidente o nosso DNA. Estamos disponíveis por Deus para sermos ajudas e agentes para o próximo. Eu concluo, então, nesta lição, ensinando que os seguidores de Cristo devem ser generosos, auxiliando os que precisam. E o coração vai refletir o coração de Deus. Deus é o maior exemplo da generosidade, porque Deus ama o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e o seu próprio Filho que ele deu com todo carinho à humanidade, para que fosse fruto dessa entrega voluntária, uma entrega de amor. A generosidade não empobrece a ninguém. Ao contrário, ela enriquece o coração
atrai o favor de Deus e todos nós somos abençoados quando abrimos as mãos para socorrer e acolher. Isso se torna então um canal vivo do testemunho do Evangelho que nós proclamamos e não da escuridão egoísta dos seres humanos. Embasado por isso, nós ensinamos que os seguidores de Cristo devem sempre ser generosos e auxiliarem no que precisa. Queridos irmãos, nós agradecemos com alegria e assim como aprendemos com os irmãos da Igreja Macedônica, que são exemplo dessa generosidade, que possamos ter em tudo Deus sendo o nosso centro e a nossa maior motivação para mostrar e sermos fiéis nos princípios e deveres como cristãos, no reconhecimento para abençoar mais pessoas e mais vidas. Nós ficamos por aqui, mas eu quero pedir que curta, comente, compartilhe os nossos vídeos nas nossas plataformas para que Deus abençoe você muito mais e a Escola Bíblica Dominical cresça. Vamos orar e eu convido o pastor William Barros para fazer a oração final e onde você estiver, receba a bênção de Deus. Oremos, meus irmãos, que Deus nos abençoe e que possamos ter um coração liberal, generoso, um coração parecido com Jesus. Senhor, te agradecemos pela aula de hoje, pedimos, ó Deus, que esta aula possa mover os corações, que possamos ser moldados conforme a Tua palavra, ó Deus, e que possamos seguir firmes, ó Deus, servindo a Ti de todo o coração, um coração inteiro. Nós oramos certos, ó Deus, que a Tua palavra não volta vazia, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado por ficar conosco até agora. Em nome da nossa editora Betel, da revista pela qual nós proclamamos sempre, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima aula, onde estudaremos juntos a fidelidade na mordomia cristã, chamada responsabilidade ao compromisso. Lição 8. Não falte, pertença, seja parte da maior e melhor escola do mundo. Editora Betel, edificando sempre a casa de Deus.